Os carros elétricos já começaram a fazer parte da nossa paisagem e a médio prazo deverão ficar mais acessíveis. Mas como é ficar com um elétrico no dia a dia, no lugar de uma combustão que estamos acostumados? Pensando nisso, resolvemos fazer um teste maior. Ficamos com o Renault Kwid E-Tech, o elétrico menos caro do nosso mercado, por 24 dias, como se fosse nosso único carro. Quer saber como foi? Então me acompanha. Bom, para começar, poder recarregar a bateria do Kwid na garagem em uma tomada de 220 volts aterrada, como se fosse um celular durante a noite, e não ter que ir ao posto para reabastecer, é muito legal. Só não pode assustar com a conta de luz. Afinal, o preço da energia usada para se locomover vai vir nela. Mas como você deixou de abastecer com gasolina ou etanol, ao fazer as contas, vai ver que economizou bastante. Como vou te contar mais para frente. Antes, vou te mostrar no que o Kwid E-Tech difere da versão a combustão. Importado da China, apesar do E-Tech ter uma configuração própria, excluindo a mecânica, é praticamente igual ao Kwid Outsider Flex que conhecemos. A falsa grade tem o mesmo formato, mas com um layout diferente e esconde as tomadas para recarga. De lado, a faixa tem o logo E-Tech e as rodas, com calotas diferentes, têm 4 parafusos em função do maior torque do motor. Atrás, além do logotipo E-Tech, o para-choque tem um desenho diferente e lanterna de neblina. Aqui dentro, as semelhanças continuam. O plástico predomina. Não tem superfícies macias ao toque nem nos apoios de braço e o revestimento dos bancos, em couro sintético e tecido, é igual. Entretanto, como no Kwid a combustão, tem bom aspecto e arremates corretos. O painel é igual, inclusive a boa multimídia de 7 polegadas, porém ainda com um cabo de pendurado para espelhar celular e apenas uma porta USB. As diferenças ficam por conta do botão rotativo no console no lugar da alavanca de câmbio. Volante e do quadro de instrumentos, que tem o mesmo formato e layout, porém com as informações para um carro elétrico. Do lado esquerdo, barras indicam o quanto se está usando de energia ao acelerar ou de recarga ao desacelerar e frear. Do lado direito, o indicador da marcha indicada e um indicador do nível de carga da bateria, como se fosse o de um tanque de combustível. No centro, um mostrador com velocímetro digital, porcentagem de carga da bateria, computador de bordo e que, ao conectar o Kwid na tomada, informa o tempo de recarga para 80% e 100% da capacidade da bateria. Simples, mas muito intuitivo, o que facilita a vida do motorista. O espaço interno é igual, mas por causa de seu maior peso em relação ao Kwid normal e para não prejudicar a autonomia com mais carga, só leva 4 pessoas. Na frente é razoável, atrás 2 vão relativamente bem. O porta-malas também é igual com bons 290 litros, mas o cabo portátil de recarga e o macaco roubam espaço. No quesito segurança, ele é um pouco melhor. Nada de excepcional, tem os mesmos controles de tração, estabilidade e auxiliar de partida em rampa, mas vem com 6 airbags em vez dos 4 do Kwid nacional. Pelo que custa, poderia ter mais algum equipamento, como um sensor de ponto cego e alerta de colisão com frenagem autônoma. Agora vamos ver como é a mecânica. O Kwid E-Tech é equipado com um único motor elétrico de 65 cavalos e 11,5 kgfm de torque. Tem 2 modos de condução, o normal e o Eco, quando diminui a potência, mas aumenta a autonomia. Não tem câmbio, apenas uma transmissão com uma marcha à frente e outra a ré, além do ponto morto, comandada por um botão rotativo.
A tração é dianteira e a bateria tem uma capacidade de 26,8 kWh. Um conjunto simples e eficiente e que vai ajudar a fazer economia, já que, por exemplo, não vai precisar trocar óleo, filtro de ar e correias como em um motor a combustão. E a autonomia, segundo a Renault, é de 298 km no ciclo urbano. Porém, sempre que recarregamos o carro com 100%, a autonomia indicada nunca passou de 242 km. Mas foi suficiente para rodar em média 30 a 40 km por dia e só reabastecendo uma vez por semana na garagem, e sem deixar a bateria baixar de 20% de carga. É que rodando, ao tirar o pé do acelerador e freando, principalmente no modo eco, o motor elétrico passa a trabalhar como alternador, recarregando a bateria. E os freios regenerativos também ajudam a recarregar. Aliás, por falar em recarga, na tomada comum de 220 volts e 10 amperes, leva 9 horas para completar de 15% a 80%. Para chegar a 100%, mais umas 2 horas. Esse tempo pode diminuir bastante recarregando em eletropostos, disponíveis em vários lugares, como shoppings, por exemplo, e com a vantagem de a grande maioria ainda não cobrar pela energia. Aí dá para economizar mais. Tem até aplicativos como o Mobilize Charge Pass, que mostra onde tem esses postos no Brasil inteiro, se estão funcionando, que tipo de tomada tem e até se estão ocupados. Detalhe importante que permite que você programe seus deslocamentos com mais tranquilidade. Agora, vou te falar como anda o E-Tech. Em praticamente 95% do tempo que rodei com ele foi no modo Eco, que libera menos potência e gasta menos energia. Porém, a regeneração da bateria é mais intensa, permitindo uma maior autonomia. E não tive problema nenhum em acompanhar o trânsito, mesmo porque, caso seja necessário, ao pisar fundo usando o kickdown, ele libera a potência máxima e faz o 0 a 50 por hora no mesmo tempo. E você arranca na frente de todo mundo com o torque imediato. Só usei o modo normal, quando o Kwid E-Tech pode chegar aos 130 por hora na estrada com um limite de 110, já que no Eco ele não passa de 100. E tem outra vantagem ao usar o modo Eco. Como o motor passa a segurar mais o carro, devido à maior regeneração, você usa menos o freio. Resultado, gasta bem menos pastilhas e lonas. Mas está na hora de falar de consumo, não é? Esse foi o grande momento. Em nosso circuito cidade-estrada, ele fez uma média de 0,125 kWh por quilômetro. Como o quilowatt-hora estava custando aqui em Belo Horizonte 74,5 centavos, o custo por quilômetro rodado foi de apenas 9,3 centavos. Se comparado ao Kwid Intense 1.0 que testamos no mesmo circuito e que fez uma média de 16,1 km por litro de gasolina ao custo de R$ 4,79 na nossa região, se gastaria 29,7 centavos por quilômetro. Ou seja, com o elétrico, o custo é de 20,4 centavos a menos. Nada mal, né? Apesar da boa altura do solo, ótima para o nosso dia a dia com lombadas, graças ao baixo centro de gravidade por causa da bateria no assoalho, faz curvas com competência. Mas o E-Tech tem ressalvas. Calçado com pneus verdes e inflados com uma pressão de 41 libras, essa composição ajuda a melhorar a autonomia devido ao menor atrito de rolamento. Porém, fora do asfalto liso, junto com a suspensão mais firme por causa do maior peso do E-Tech, provoca muito barulho interno, além de tremer o carro todo, deixando rodar desconfortável. O pior é que em subidas molhadas, devido ao menor atrito, as rodas patinam por falta de aderência,
e muitas vezes ele não consegue subir. Um detalhe que a Renault precisa rever é urgente. No mais, com uma direção elétrica macia, bons freios, arrancadas rápidas e boa estabilidade, o E-Tech é ágil e divertido de dirigir. É um carro essencialmente urbano, mas com um bom planejamento, com a ajuda do aplicativo para saber onde recarregar, dá para fazer viagens curtas numa boa. Enfim, já se pode dizer que ter um carro elétrico hoje em dia no lugar de uma combustão dá para viver normalmente fazendo economia no combustível, na manutenção, não poluindo o ambiente e podendo reabastecer em casa. Ou seja, ter um carro elétrico pode já ser o sonho de muita gente. Porém, o preço de um ainda é alto, o que limita a sua aquisição, mesmo do E-Tech, que é o menos caro do nosso mercado. Segundo a própria Renault, apesar de toda a economia que ele proporciona, atualmente serão necessários em torno de 3 anos para recuperar todo o investimento. Tomara que venham mais modelos para que o preço dos elétricos baixe logo. Um abraço e até a próxima! Os carros elétricos já começaram a fazer parte do nosso dia a dia, da nossa paisagem. Os carros elétricos já começaram a fazer... Ah, tô quase caindo. Não cai, não? Não caio, não. Dá uma sacudida.